Bom dia a todos e a paz do Senhor. Sou o pastor Rosivaldo, da Assembleia de Deus de Pavuna, pastor Carlos Lolli, e nós somos congregação de Madureira. Nosso bispo Abner Ferreira é o nosso pastor presidente. Estamos aqui para passarmos para vocês a lição da Escola Dominical da revista Betel, número 12, que fala sobre as bênçãos de Deus para a família. E nós vemos aqui, logo, quando se fala em bênção para a família, a primeira coisa que vem à mente são o que é bênção. Então, lendo aqui, vocês podem acompanhar no telão, a palavra bênção pode ser empregada no sentido de aprovação ou consentimento, como também para se referir a um presente recebido, um favor, uma dádiva. Na minha infância, eu sempre pedi bênção aos meus pais. Essa palavra sempre esteve presente na minha vida toda. Até hoje, quando eu chego, falo, bênção, pai. E ele fala, Deus te abençoe. Bênçãos, quando vem de Deus, é como se fosse um consentimento de Deus para conosco, com a nossa vida. Bênção em sentido, alguns pensam que só tem bênção em sentido material. Mas Deus não quer só dar bênção material para a família. Ele quer dar bênção também espiritual, bênção que venha do céu. Então, um favor, uma dádiva, uma bênção de Deus para nós. Amém? Objetivo da lição são 3. O primeiro, explicar a relação entre a família e a bênção divina. 2, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias. 3, mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos de Deus. Amém? Vamos lá? Textual. O nosso bispo Abner Ferreira foi muito feliz quando ele colocou esse texto. Olha o que o textual vem dizendo. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Está em Atos 16:31. Esse versículo está na história, em Atos 16:31, falando sobre Paulo e Silas na prisão. Eles estavam na prisão e o povo clamava, ou dia e noite, para eles serem soltos. E ali teve um grande terremoto e as portas da cela foram abertas, num milagre do Senhor. E ali o carcereiro que estava tomando conta dos prisioneiros ficou apavorado quando viu as celas abertas. E não viu Paulo e Silas, não viu os outros prisioneiros. As portas abertas, na hora ele pensou que todos tinham saído, fugido. E ele pegou a sua espada e tentou o suicídio, porque ele sabia que ia ser morto pelos romanos. Mas aí Paulo gritando lá de dentro da cela, falando, nós estamos aqui. E o carcereiro ficou abismado, porque eles estavam ali, ninguém fugiu. Então, a palavra que o carcereiro falou, que é necessário que eu faça para ser salvo. E aí Paulo e Silas, que estavam ali, falou o que está no textual. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, quando eles falaram isso para aquele homem aceitou Jesus e veio bênção para a casa daquele homem. Porque quando a bênção vem para alguém, vem para a nossa casa também. É abençoado todos da casa. Então, aquele homem aceitou Jesus e foi uma grande bênção que estavam ali. E aquele homem falou sobre Paulo e Silas, e eles foram soltos depois, e todos acreditaram no milagre de Deus. Amém, irmãos? Vamos passar para a verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Deus planejou, primeira coisa que foi dito aqui, não há casa sem planejamento, não há construção sem planejamento. Tudo começa na fundação. Então Deus já começou a planejar a família e viu que era bom e viu que deu certo. Então, planejamento, instituiu
ele instituiu, ele concretizou, ele formou a família. Ele abençoou, porque se não tiver a bênção de Deus na família, não adianta nada. A família não acontece bênçãos nenhuma na família. Ele instruiu, ele deu instrução para a família, para ela seguir em frente, e além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Amém? Vamos agora nos textos de referência. O texto de referência vem em Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos ler junto? Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, só o fato de Abraão obedecer, ali ele começou e veio as bênçãos para Abraão. Começa tudo com a obediência ao Senhor. E ali Abraão foi abençoado, e ali onde ele colocava a planta dos seus pés, ele era abençoado. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Vamos agora à introdução. A introdução, ela fala, nesta lição, veremos a família como agência de Deus. Algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e alcance toda a sociedade. Ele fala aqui que tem que começar em nós, né? Em nós, para que a bênção se estenda às outras famílias. A atitude de cada um da família. E ele fala também sobre família como agência. No tópico 1, que eu acabei de colocar, ele fala a família e a bênção divina. O Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Irmãos, desde a criação que o Senhor vem tentando concretizar a família. Houve o que houve na criação, Adão pecou, Eva pecou, mas Deus nunca deixou o seu plano original de lado. Então ele começou a investir na família. Nós vemos agora no ponto 1.1, a família é uma agência divina. O que acontece? Quando ele fala que a família é uma agência divina, eu tenho conta em um banco e eu confio nessa agência. Se eu não confiasse na agência de banco, minha conta é Bradesco. Eu confio no Bradesco porque a minha conta está lá, meu dinheiro está lá, meu pagamento está lá. E eu confio naquelas agências. Eu vou em cada agência do Bradesco e tiro meu dinheiro, porque lá está uma agência séria. E o Senhor coloca a família como uma agência divina. É como se Deus fosse o Banco Central e todas as agências fossem uma agência da mão de Deus. Então, quando Deus fala da agência divina, ele tem confiança nas famílias. Ele fala aqui, no plano divino, cada família deve ser um agente multiplicador. Como seria um agente multiplicador? Se a minha família dá um exemplo, as outras famílias também vão seguir o exemplo. Poxa, a família de fulano é uma família de exemplo. A família deu certo. Então ele coloca aqui como cada família um agenciador. A família é uma agência de Deus na terra. Amém? A família como agência de Deus. Eu vou citar aqui, listar 4 tópicos para reflexão. E o primeiro tópico, a família como agente de informação. E a pergunta é o seguinte: o que você está informando para o mundo o que sua família é? O que você está passando para o mundo como é sua família? Porque eles não leem a Bíblia, eles não sabem da sua vida pela palavra, mas sabem
do que você está postando, sabe o que você está fazendo. E então essas são as informações do que você está informando ao mundo sobre a sua família. Se você usa o WhatsApp para abençoar uma pessoa, uma família, você já está fazendo algo por uma família alheia que você não conhece. Então essas informações começam a fazer efeito no mundo espiritual. Então nós temos que ser um agente e uma agência de informação para o reino, em função do reino, para a família ser abençoada. Segundo tópico, a família como agente de formação. A nossa família tem que ser agentes que formam caráter, formam pessoas melhores para o reino de Deus. E falam muito em formação de quadrilha por aí, mas nós não formamos quadrilha, formamos pessoas para abençoar outras famílias. A formação da família cristã, a formação da família que eu recebi dos meus pais, da minha mãe, que fazia o culto, que fazia o cultinho lá pela manhã, fazia o cultinho pela noite, e isso fez com que eu fosse uma pessoa melhor neste mundo, uma família cheia do poder de Deus, e que jamais se esquecerá do Evangelho e de Jesus Cristo. Amém? Terceiro tópico, a família como agente de transformação. Como eu já falei no começo, uma família transformada, ela transforma outras pessoas, outras famílias. Ela dá o exemplo, as pessoas estão de olho, às vezes nem comentam sobre sua família, mas só o fato de você estar transformado, você contagia essa família que está precisando de algo. A sua alegria transforma essa outra família. Quarto tópico, a família como agente de salvação. E a salvação, você é um agente da salvação. Você pode pregar o Evangelho com a sua vida, com suas atitudes no trabalho, com sua atitude na escola, com a sua atitude dentro da sua família mesmo. Porque a sua atitude transformadora transforma o seu filho. Às vezes o seu filho vem com um problema, se você não estiver preparado para falar algo de Deus para essa criança, ela vai procurar na internet, vai procurar em outros meios para resolver o seu problema. Então a família é como agente de salvação. 1.2, ensinando o caminho da bênção. Não podemos arrefecer contra a missão de ensinar às futuras gerações os caminhos do Senhor. Os filhos das famílias cristãs devem receber no lar os primeiros ensinos e esclarecimentos. Irmãos, aqui em azul está falando sobre arrefecer. Não podemos arrefecer, não podemos esfriar quanto à missão de ensinar às futuras gerações os caminhos do Senhor. Nós podemos fazer na nossa família o culto doméstico. E é lá os primeiros ensinos da palavra. Antigamente, era a primeira escola, né, do jovem, da criança, era no lar. Não era na internet, não era na escola. Primeira escola era em casa, onde o menino e a menina eram ensinados as coisas de Deus. Nós não podemos deixar de ter esse culto doméstico. Nós não podemos, porque mesmo que a criança não queira, eu não queria. Eu era criança, eu queria brincar. Mas tinha um tempo que minha mãe e meu pai tiravam para ler a palavra, para orarmos, para cantarmos as coisas de Deus. E ali nós nunca mais nos esquecemos das coisas que foram ensinadas naquele tempo. 1.2 também, ensinando o caminho da bênção. Em Deuteronômio 6, de 5 a 7, está escrito que amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás
e assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Irmãos, na época lá do povo de Israel, eles ensinavam o filho, desde pequeno, toda a história de Israel. Era primordial naquela época que os pais judeus tinham com os filhos, que eles conhecessem o Deus vivo. E no hebraico, o verbo conhecer significa estar intimamente envolvido com uma pessoa. A Bíblia afirma que a advertência ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a reverência ou o temor é o princípio da sabedoria. Está escrito em Provérbios 9:10. Então, se você ensina o menino no caminho que ele deve andar, jamais ele se esquecerá. E os judeus faziam isso. Todo filho judeu, ele conhecia a história de Israel, conhecia a história do Deus vivo. Tópico 1.3. A bênção e as futuras gerações. Bem-aventuradas são as famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações da família. Irmãos, eu vim de uma família cristã e não tive o melhor carrinho, não tive a melhor bicicleta, não tive todos os luxos que hoje meu filho tem, mas uma coisa primordial que eu tive na minha vida foi que minha mãe nos ensinou, foram os preceitos bíblicos. O que ficou foi a bênção que ela mandou fazendo aqueles cultos que às vezes até a gente não queria, né? Porque qual a criança que não quer brincar o tempo todo? Eu queria brincar o tempo todo, mas ela chegava, parava com a brincadeira, vamos ler a Bíblia, vamos cantar o hino. Na época eu até não entendia, mas com o tempo ela me ensinou o caminho onde o menino deve andar. E aquilo eu nunca me esqueci do que ela me ensinou, porque foi através disso, do que ela me ensinou em casa, que com 17 anos de idade eu já estava buscando ao Senhor, ser um homem de posses, de prosperidade. Eu já queria com 17 anos ser sargento músico, ter profissão, e ali eu entrei, comecei a ficar na presença de Deus e estudar, e aquilo ali tudo depois veio me ajudar a ser um homem que eu sou hoje. Então, irmãos, vale a pena ensinar. Não deixe que o ciclo que você ensinou na sua infância quebre com as futuras gerações. Continue o ciclo de aprendizado. É como se fosse uma corrente, tá? Você tem vários elos. Um elo fraco numa corrente acaba uma grande geração, porque você quebra aquele elo. Então não deixe a sua geração ser o elo fraco. Seja o elo forte em todas as gerações. Então, ó, no tópico seguinte, olha o que eu coloquei aqui. Se você não vem de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha ter você. Quebre o ciclo, mude o padrão. Ou seja, você tem a responsabilidade de continuar aquilo que o Senhor te ensinou. Se você não veio de uma família feliz, uma família evangélica, você pode mudar isso, porque você tem já o conhecimento. Amém? Tópico 2. Nós falaremos de algumas bênçãos de Deus à família. É importante as famílias conhecerem as bênçãos e buscá-las com fé e interesse. Nestes dias tão áridos e difíceis para as famílias. Irmãos, a família está passando por um problema muito, muito perigoso.
é uma hora de termos prudência, porque o inimigo tem se levantado em várias formas. Uma dessas formas foi agora com o Covid-19, esse vírus, que ele veio para destruir tudo, a família, as nossas reuniões, tudo. Então nós temos que estar unidos com sabedoria e inteligência para que isso passe, e vai passar. Há um hino na nossa igreja que fala, vai passar. Então tudo vai passar em nome de Jesus. Amém? 2.1 Sabedoria, inteligência e conhecimento. Em Provérbios 24, 3-4, que eu vou ler aqui com os irmãos, fala uma coisa muito interessante. Com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmeras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É muito importante esses 3 ingredientes na família. E eu posso citar um exemplo aqui que fala sobre o bolo, os ingredientes de um bolo. Para que o bolo seja perfeito, que ele não venha desintegrar a massa, né? Ficar aquela massa horrível, todos os ingredientes têm que estar em quantidade certa. Tem que ter o fermento, a farinha de trigo, a manteiga, o ovo. Se não tiver esses ingredientes, o bolo, ele não vai ser aquele bolo que você olhe e, poxa, fiz um bolo muito bom. Então o bolo vai solar. Na família é a mesma coisa. Nós temos a sabedoria, a inteligência e o conhecimento para nosso favor. Tem até um dizer que fala, quero aprender com meus erros, né? Tem um hino que fala sobre isso. Mas o bom seria que nós aprendêssemos com o erro dos outros, né? Que aí a gente venha a ser perfeito em sabedoria. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou aqui, com sabedoria, a maior necessidade de nossa família não é de coisas, é de Deus. Não é de luxo, é de graça de Deus. Não é de presente, é da presença de Deus. Quando edificamos nossa casa com sabedoria, temos rica provisão. Não adianta você ter um salário de 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais. Se você não tiver sabedoria e inteligência, ele vai embora em 3 dias. Acaba tudo e vocês não fizeram nada pela família. Você pode ter um salário mínimo, mas se você tiver sabedoria, inteligência e conhecimento, vai suprir a sua família com esse salário. Deus honrará você, porque você está baseado na palavra. E Deus fica feliz com isso. Quando você coloca a tua vida no altar de Cristo e Ele começa a trabalhar. Tópico 2.2 Presença e participação de Deus. Aqui ele fala sobre o Salmo 127, no tópico 2.2. Eu vou ler com os irmãos o versículo 1, né? Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós destacamos 3 coisas aqui no Salmo 127. Edificar, guardar e prover. Se o Senhor está desde o começo da sua família, tudo será edificado, tudo será guardado e tudo proverá por Ele. Porque Ele, estando no começo, o fim é com Ele também. Estando com Ele, o começo, o meio e fim é com Ele. Então Ele estará presente na construção da família. E isso tem sido na minha família também. O Senhor tem tido presente ali, tem ficado presente conosco, desde que eu conheci a minha esposa, a Rose. Então,
o Senhor tem nos ajudado. Eu tenho construído coisas que Ele me ajudou, que só com Ele eu poderia ter. Tópico 2.3. A segurança da família. A segurança da família envolve, irmãos, assalto e roubos, ou seja, bens materiais e a vida física, e segurança na área emocional, no uso dos recursos tecnológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. Então, irmãos, eu tenho uma preocupação desde que nós nos casamos, eu e a Rose, de ter uma segurança. Eu sempre fui muito preocupado com segurança familiar, sempre tive essa proteção. Eu coloquei câmeras na minha casa, fiz de tudo para que tivesse uma proteção, coloquei muro alto. Mas, irmãos, se o Senhor não proteger o nosso lar, não tem jeito. Não acontecerá nada, porque o Senhor é que nos protege. Eu posso ficar o dia todo ali vendo na câmera a rua, se vai ter algum inimigo que vai nos alcançar. Mas uma hora eu não vou ser vigilante o tempo todo. Então o inimigo pode entrar. Mas com o Senhor não. O Senhor nos protege 24 horas. E nós temos que ter cuidado com a proteção, a segurança emocional. Essa segurança emocional da família. Não adianta eu ir para a igreja e deixar a família com o emocional abalado. Temos que estar todos juntos, com o emocional em dia, o emocional na presença de Deus. Porque se o inimigo ver alguma brecha, ele entrará. É na brecha que ele entra. Não adianta estar seguro, envolto em várias coisas de segurança, mas se deixar a brecha, ele entra. E aqui na lição, o pastor Estevão Ângelo de Souza fala sobre a vigilância na época que o Senhor ia passar lá no Egito, em Êxodo 12, 23. É uma reflexão que nos remete à segurança, que fala o seguinte em Êxodo 12, 23. O Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aqui fala sobre aquela praga do Egito que levaria todos os primogênitos. E todo aquele judeu que tivesse com os umbrais da porta, com sangue do cordeiro, ali o inimigo não entraria. Irmãos, naquela casa. E que o Senhor hoje, você venha convidar o Senhor para que esteja aqui o sangue do cordeiro no seu lar, no meu lar, para que nada, nenhum mal venha habitar em nosso lar. Que nós tenhamos a proteção divina nesses dias maus. Os dias são maus e nós estamos passando por ele. Mas quem tiver com os umbrais da porta, com o sangue do cordeiro em sua casa, nada acontecerá. Eu creio nisso, a família de Deus crê nisso, a família que está aí me ouvindo, crê nisso, porque o Senhor fará esse livramento ao seu povo. Amém. No tópico 2, nós aprendemos que sabedoria, inteligência e conhecimento, presença e participação de Deus e segurança da família são algumas das várias bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias. Aqui encerramos o tópico 2. Tópico 3 e último tópico dessa lição fala sobre atitudes para desfrutar das bênçãos. Ele fala o seguinte no tópico 3. Além de conhecermos o interesse e poder de Deus em abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver, que é a perseverança, perseverar sempre. Vocês veem que a perseverança, ele vem falando na Bíblia muito sobre perseverança. Você vê que em Gálatas 6:9 ele fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em Apocalipse 14:2 diz: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis
a Jesus. A família que permanece fiéis e permanece, que tem a perseverança, Deus está com ele. Deus faz por ele as coisas. Então temos que permanecer fiel e perseverar com ele. Tópico 3.1. Família, um lugar onde há temor a Deus. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, perseverante oração e permanente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. Nós sabemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E lá em Salmos 121 ele fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será em te irá bem. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, porque o temor a Deus nos faz ser vigilantes. E também aqui na lição ele fala que toda a família, quando começa pelo namoro com temor, refletirá de maneira, desde o começo até o final, conduzirá bem a educação dos filhos, a família irá bem, o seu trabalho irá bem, porque há temor a Deus. E ele fala aqui, Derek Kidner escreveu que os ingredientes da verdadeira felicidade não se acham inacessível. Aqui se resume como sendo a reverência, o relacionamento certo com Deus, e a obediência, os hábitos aprendidos dele. Amém. 3.2. Família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Vou falar primeiro sobre trabalho. Dignifica e proporciona os recursos para suprir as necessidades da família, contribuir com a igreja local e ajudar os mais necessitados. O provedor da família, ele precisa trabalhar. Ele fala aqui sobre trabalho mesmo, trabalho para ter recursos para suprir a família. E quando o homem trabalha, ele tem seu salário. Claro que todos nós queremos um salário quando nós trabalhamos. E com esse salário, nós estamos abençoando a família e estamos abençoando a igreja. Porque nós iremos dar o dízimo, as ofertas, e isso volta para nós com bênçãos. E é uma troca. Você trabalha, ganha o seu salário, ajuda na igreja e você ainda tem como ajudar os mais necessitados da sua igreja. Sempre sobra um dinheiro para você ajudar alguém, sempre tem uma roupa lá no seu guarda-roupa que você pode juntar tudinho e ajudar alguém, e com o seu salário que você trabalhou, você comprar uma nova roupa, e aquele que ganhar aquela sua roupa vai ser abençoado também. Agora nós vamos falar sobre contentamento. No slide está falando o seguinte: significa estado de contente, satisfação, alegria, júbilo, e é diferente de estar acomodado. É um antídoto contra a avareza, preocupação e ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Então o que significa? Nós trabalhamos, nós tentamos juntar dinheiro, mas tem o contentamento. Tópico 3.2. No 3.1, nós falamos sobre família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Nós já pegamos o trabalho, já falamos sobre o trabalho, e agora nós falamos também sobre o contentamento, e agora vamos falar do equilíbrio dos dois. Nós fizemos um gráfico aqui atrás, que é muito interessante, olha só. É preciso um exercício permanente na busca do equilíbrio em um lar. Nem preguiça demais e nem avareza demais. Nem preguiça, você não querer fazer nada para melhorar a família, no seu trabalho, nada. E nem avareza demais, você trabalhar demais, querer tudo, querer guardar dinheiro e não ter tempo para nada. Nem passividade e nem ativismo. Nem passividade, você ser um cara passivo, não correr atrás, não, tá tudo bom, tá legal. E nem ativismo demais, ser muito ativo, não ter tempo para nada, você só trabalha, corre atrás, mas não dá tempo para sua família. Nem comodismo
e nem excessiva preocupação, nem comodismo. Você se acomodar, não querer crescer. A pior coisa do ser humano, do homem, é ele não crescer. Em todos os aspectos. Crescer mentalmente, crescer na sua vida social, no seu trabalho. Ele estagnar, ficar naquela área de conforto, no comodismo. Ele nunca cresce. Então, e nem excessiva preocupação. Você dá só todo o seu tempo para isso, é para o seu trabalho. Você não tem mais nada. Se você chega em casa, a mulher quer sair para ir no cinema, ir num lugar e comer fora, e você fala, eu não posso, eu tenho que trabalhar para trazer o pão para nossa casa. Então tem que ter o equilíbrio, nem o comodismo, nem excessiva preocupação, e que o Espírito Santo conduza as famílias cristãs nesse exercício. Tópico 3.3, família, um lugar de adoração a Deus. Nós pensamos que às vezes nós temos que ficar louvando ao Senhor todo o tempo dentro da nossa casa, em adoração. Mas a adoração não é só louvores, é também adoração nas suas primícias. Aqui fala sobre a adoração, a primeira adoração registrada na Bíblia ocorreu no contexto familiar, quando Abel trouxe as suas primícias, a sua oferta alçada ao Senhor, da sua ovelha. Então Deus se agradou de Abel. Então nós vemos aqui sobre adoração. Eu lembro muito bem quando o Mateus era pequeno e ele estava chorando muito no lar de madrugada, né? E a Rose colocou um louvor. Ele não parava de chorar, não parava, nós demos todos os remédios a ele. E ali a Rose pegou ele no colo e começou a cantar uma canção. E a canção era assim, ei, não fique assim, solidão não vai fazer. E aí o Mateus começou a ficar quietinho, olhando para a Rose, olhando. Aquele louvor acalmou Mateus. Então, para você ver, quando uma família está em adoração a Deus, os louvores começam a fazer a diferença. E o Mateus pequenininho, com 3 a 4 meses, começou a entender já o que era louvores. E aqui o autor fala que escreveu sobre a atitude de transmitir às gerações futuras os louvores do Senhor, os cânticos de louvor a Deus, pois contribui na formação cristã dos filhos. Realmente, hoje o Mateus, desde pequenininho, ele tem... A Rose cantava para ele, hoje ele tem uma voz afinada, ele tem ritmo e adora o Senhor com os louvores em nome de Deus. Então é muito edificante isso, ser abençoado em adoração nos louvores na família. E no tópico 3.3, ele fala, família, um lugar de adoração a Deus. Alguém já disse, a família que ora junto permanece junta. A participação no culto doméstico contribui para a harmonia do lar, mediante a fé comum, que fortalece a todos e aviva a esperança. A adoração no lar une a família. Se você faz o culto doméstico, se você lê, você canta, a família fica unida. Muito difícil você ter um membro que vai sair do Evangelho, porque ele nunca mais vai se esquecer do que ele aprendeu ali. Eu nunca mais esqueci do que foi cantado naqueles louvores que minha mãe colocava para a gente ler, mesmo sem vontade, mesmo aqueles louvores que a gente cantava ali. Quando começava, a gente estava com sono, mas depois nós entendíamos que louvor era aquele. Isso ia servir para o resto da minha vida. Então, a família que ora junto permanece junto. E também temos aqui, para terminar, que ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? E a conclusão que temos aqui na lição é que cada família cristã esteja consciente do interesse
e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias. Que Deus abençoe a cada um, que possa essa mensagem, essa lição entre no seu lar e que eu tenha contribuído com alguma coisa para ajudar a sua família. Isso já tem contribuído muito para a minha família e eu sei que vai contribuir mais com a sua também. Que Deus abençoe. Eu sei que muitas pessoas estão agora vendo essa lição e que o Senhor continue abençoando a cada um. Vai passar. Toda essa tribulação que está tendo no mundo vai passar. Passou várias tribulações e o crente permaneceu fiel. Estamos aqui em família, permanecendo fiel, lendo a palavra, louvando em adoração a Deus, para que essa fase passe e vai passar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um.